Olá, meus amados irmãos, boa noite a todos. Aqui estou eu mais uma vez, preparado para um estudo completo. Hoje é um estudo completo. O vídeo ele pode até ficar longo um pouco, eu acredito que vai ficar, mas hoje eu estou aqui com uns textos muito bom para ser estudado, uns textos que vai trazer muita edificação para quem quiser. Quem tiver fome e sede do verdadeiro evangelho e da palavra de Deus bíblica, e tiver interesse, fica até o final do vídeo, curte o vídeo. Hoje eu quero falar sobre um estudo completo, sobre a graça e a lei. O que é graça? O que é lei? Muitos hoje confundem e pensa uma coisa e às vezes é outra. Então hoje eu quero trazer um estudo. Você que está me acompanhando aí no vídeo, pegue um papel, pegue uma caneta para anotar todos os textos que eu vou trazer aqui. Você que tem vontade de aprender a verdade, aprender o evangelho, a sã doutrina dos apóstolos que estão aqui, pega um papel, pega uma caneta, pausa o vídeo, pegue sua Bíblia também, seja igual aos bereanos. Paulo diz que a gente tem que ser igual aos bereanos. O que é os bereanos? Para quem não tem, talvez não saiba. Era um povo de Bereia que quando Paulo ia pregar, os apóstolos iam pregar, eles anotavam e quando eles chegavam na casa deles, eles iam lá confirmar para ver se realmente aquilo que os apóstolos estavam falando era verdade. E hoje a gente tem que ser igual. Paulo diz para a gente ser igual os bereanos, povo de Bereia. Então, meus amados irmãos, esse estudo ele vai ser muito bom, muito edificante, vai esclarecer muita coisa e a gente vai aprender muito bem, muita coisa. A ignorância hoje, a nação brasileira, diante de Deus, ela vai ser julgada e Deus não vai ter por inocente. Sabe por quê? Porque hoje a gente tem Bíblia e muitos cristãos hoje botam a Bíblia embaixo do braço e vai para a igreja e não lê, só lê naquele versículo que o líder religioso lá, o pastor, leva o culto todinho falando de prosperidade e etc. E ali ele só olha aquele versículo e nem estuda. Troca às vezes a escritura por Netflix, troca a escritura por vídeo, arraste para cima no celular. E enfim, e o tempo está passando e o fim está chegando. E se a gente só basta olhar para o mundo, a gente vê todo tipo de maldade e malícia. Mas enfim. Então hoje eu quero falar de lei e graça. Pega a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia. Todos os versículos e capítulos que eu vou trazer aqui, confere. Lê contexto, contexto, para ver se realmente procede ou não. Hoje o estudo vai ser profundo. A Bíblia diz o seguinte. Em Provérbios, eu vou ler aqui, vocês vão ver. Aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Então, quando a gente fala de lei, e a pessoa simplesmente já desviar, não, lei, não quero saber não, coisa e tal. A Bíblia diz que até a oração dessa pessoa é abominável. E às vezes o cristão acha que Deus está... eu estou com Cristo, eu amo a Deus. Será que ama? A gente vai aprender hoje aqui. Você, cristão, vai saber se realmente você ama a Deus ou não hoje, aqui, com o que eu vou trazer. Então é por isso que eu estou dizendo, é muito importante você ficar até o final do vídeo. O estudo vai ser maravilhoso. Eu já orei, já pedi a Deus que orientasse aqui a minha mente para trazer o estudo da melhor forma possível. Vou fazer uma rápida oração mais uma vez aqui junto com vocês. Então, para a gente começar. Querido e amado Deus, agradeço do fundo do coração por estar aqui, Senhor. Que esse vídeo possa chegar a pessoas que realmente têm sede e fome de vontade de ouvir Tua palavra e de escutar a verdadeira sã doutrina, longe de religião.
Então que o Senhor possa encaminhar esse vídeo para a pessoa que está necessitada de aprender a verdade. Que a tua lei seja engrandecida. Eu te peço, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, eu quero começar logo do começo dizendo a seguinte coisa. Somos salvos pela graça, tá? Antes de tudo, eu quero que isso fique bem claro desde o começo do vídeo. Nós somos salvos pela graça. E ponto. Todavia, a gente tem que saber que somos salvos e quando nós somos salvos, a salvação ela causa resultado. Então eu vou ler o primeiro texto aqui, que é o do apóstolo Paulo, que já deixei lá, inclusive já deixei lá até aberto e já deixei marcado os outros aqui para eu não perder tempo procurando também, para adiantar. Então quando a gente lê Efésios 2, versículo 8, eu quero ler esse versículo aqui já do começo do vídeo para ele ficar claro em nossa mente. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Ponto. Somos salvos pela graça, por meio da fé, não vem de vós, mas nem por obras, para que ninguém se glorie. Mas, todavia, a gente tem que entender que essa salvação pela graça, ela causa resultado no cristão. Tem que causar. Tem que causar. Não pode simplesmente, tipo, eu estou salvo e essa salvação que Cristo me dá entre em mim e não vai ter resultados. As pessoas não vão ver o fruto dessa salvação. Não pode, não cabe, entendeu? E a gente vai ver isso ao longo do estudo. Mas o que é a lei? O que é a lei? A lei, eu quero falar da lei. A lei existia 613 leis. 613 leis foi dado ao povo de Israel. Quando eles saem do Egito, coisa e tal, vocês sabem. 613. E nessas 613 leis, tá lá os 10 mandamentos. Aqui está um ponto maravilhoso. Das 613 leis, 10 são os mandamentos. Os mandamentos, os 10 mandamentos, que eu acredito que todo mundo conhece, ele foi escrito pelo dedo do próprio Deus. Você vai encontrar ele em Êxodo 20. Êxodo 20, você vai encontrar os 10 mandamentos. Se você abrir sua Bíblia lá em Êxodo 20, você vai ler os 10 mandamentos, de um por um. Não terás outros deuses diante de mim, primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tá lá, terceiro mandamento. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quarto mandamento. Quinto, honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então, esses são os 10 mandamentos. Esse se chama a lei moral. Os 10 mandamentos é a lei moral do Pai. Isso tem que ficar claro desde o início. Essa lei moral, ela é imutável. Ela não tem como ser revogada. Homem nenhum na face da terra pode querer revogar sequer desses mandamentos. Não pode. Muitos dizem que a lei foi abolida, mas a gente também vai ver isso hoje aqui, tá? Eu quero que a Bíblia fale, não eu fale. Muitos dizem que essa lei foi abolida. Hoje, a religião prega que essa lei foi abolida. Vamos ver se isso realmente aconteceu. Então, o que é que acontece? A lei moral do Pai. Os 10 mandamentos, ele foi separado das outras leis cerimoniais, leis de sacrifício que apontava para Cristo. Então ela foi separada. Essa lei moral, ela foi colocada dentro da Arca da Aliança. Então dentro da Arca da Aliança ficava
a tábua dos 10 mandamentos, ficava o cajado de Arão florescido e ficava um potinho com maná. Então ficava esses 3 índices. E ficava num lugar, tinha o lugar santo e tinha o véu como lugar santíssimo dentro da Arca da Aliança. Então, por aí já era para a gente ter uma ideia de que essa lei é diferente das outras. Porque, vê só, ela era separada, foi escrita em tábuas de pedra e não em papiros, em papel, enfim, não. Não foi Moisés que escreveu, mas sim o próprio Deus. É a única parte da Bíblia que foi o próprio Deus que escreveu. E ela ficava dentro de um lugar santíssimo, onde que só o sumo sacerdote podia entrar e uma vez por ano. E ela ficava num lugar santíssimo, dentro da Arca da Aliança. E o que é que acontece? Por aí já dava pra gente ver que esses 10 mandamentos, ele é realmente diferenciado, tá? Quando Cristo morre, as leis cerimoniais, que é as leis de sacrifício, realmente ela foi abolida. O véu do templo se rasga. Todavia, a gente tem que entender uma coisa, que Deus ele não podia habitar nos nossos corpos. Ele não podia habitar nos nossos corpos por conta do pecado de Adão. Então ele habitava na Arca da Aliança dentro do lugar santíssimo, no meio do arraial. Mas ele não podia habitar nas pessoas por conta do pecado de Adão. A não ser que tivesse o sacrifício perfeito que havia de vir. Por isso que a lei cerimoniais era sombra. E aí o que é que acontece? Quando Cristo ele vai para a cruz e ele morre na cruz, o véu se rasga e aí o sacrifício foi feito. Cristo sobe aos céus, entra no lugar santo e depois passa para o lugar santíssimo e ministra com o próprio sangue dele em favor dos nossos pecados, assim como o sumo sacerdote fazia aqui no santuário terrestre. Porque tudo que foi feito no santuário terrestre era cópia do celestial. Hebreus está escrito isso. Lê Hebreus, lê o capítulo de Hebreus. Você vai entender o que eu estou falando aqui. Então era uma cópia. Aí a partir da morte de Cristo, Deus, o Espírito de Deus pode habitar agora em todo ser humano. É por isso que agora, em vez da Arca da Aliança e das tábuas de pedra para representar Deus, as tábuas de pedra agora é escrito no coração, na carne. Então os 10 mandamentos ele tem que ser escrito nas tábuas do coração. Por quê? Deus agora está habitando na gente. Em vez dele habitar no lugar santíssimo, dentro da Arca da Aliança, ele agora habita na gente e a lei dele agora é escrita no nosso coração. Paulo vai deixar isso bem claro também. Entendeu? Então, o que é que acontece? Esses 10 mandamentos ele tem que estar escrito no nosso coração. Mas tem pessoas dizendo que a lei foi abolida. E isso é muito perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. Será que a lei foi abolida? A quem a gente deve perguntar se a lei foi realmente abolida? Vamos perguntar ao dono da lei? O verdadeiro legislador da lei? Ele vai nos responder se foi abolida ou não. Vamos perguntar a ele? Porque se a gente perguntar a líderes religiosos, se a gente perguntar a religião, eles vão negar. Eles vão negar. Ele vai dizer que foi. Alguns até dizem que não foi. Na realidade, eles dizem que foi, mas eles sabem que não foi. O problema dele é com o 4º mandamento. No final das contas, o problema dele é com o 4º mandamento. Então vamos perguntar para Cristo e ver o que Cristo diz? Vamos lá. Mateus, eu já separei os textos aqui, meus irmãos. Mateus 5,17. Vai procurando aí na tua Bíblia, tá? Mateus 5,17.
Vamos ver se foi abolida. Mateus. Cuidado aqui para não... Mateus 5,17, aqui está. E aí eu vou perguntar para Cristo. Senhor, hoje estão pregando na religião que a tua lei foi abolida, Jesus. O próprio Jesus que vai falar em Mateus 5,17. A tua lei foi abolida? Eu não sei como é que está a tradução de vocês aí, mas a minha está assim. Ele vai dizer a seguinte coisa. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para aboli-los, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nenhuma letra ou um só traço jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Prestou atenção? Eu vou continuar aqui o texto mais um pouco, mas vê o que ele diz. Até eu não vim para... Não pensem que vim abolir a lei. Eu não vim para abolir. Eu vim para cumprir. Aí tem muitos que dizem, olha, ele veio para cumprir. Ele cumpriu. Calma, lê o resto do texto. É muito bom a pessoa pegar um versículo, isolar ele e não dar continuidade, porque o versículo seguinte vai dizer. Ele diz... Até que passe, eu vim para cumprir, e até que passe os céus e terra, nem um traço, nem um tio jamais passará da lei. Então não pode passar, é imutável. E ele vai dizer assim, em seguida, presta atenção que isso agora é muito importante. Confira as Bíblias de vocês aí, Mateus 5,17, eu vou ler o 19 agora. Ele vai dizer o seguinte, qualquer que desobedecer, olha, presta atenção, isso é muito... Meus irmãos, isso é muito pesado. Se a gente tirar a máscara da religiosidade e a gente orar com humildade e focar só no texto, no que Cristo diz, você vai entender. Aí ele diz, qualquer que desobedecer a um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado o maior no reino dos céus. E agora? E agora? Jesus diz que se você descumprir um dos 10 mandamentos, mesmo do menor que seja, primeiro ele diz que não veio abolir, veio cumprir, cumpriu, e até que passe as terras não pode mexer em nenhum. E que se você desobedecer ao menor dos mandamentos e ainda ensinar os outros a transgredir também, você será chamado o menor no reino dos céus. Em poucas palavras, ele está dizendo, você não entra no reino dos céus. Mas se você observar e ensinar os outros também a observar, você será chamado maior no reino dos céus. Mais claro do que isso aqui, só água. Vou até tomar um gole. Então deu para entender a gravidade da situação. Deu para entender. Meus irmãos, esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu ainda tenho muita coisa boa para trazer. Se você tem sede e fome da palavra de Deus dentro da Bíblia, continua com a gente aí. Continua escutando. Isso vai te edificar. Curte o vídeo, manda para uma pessoa, um cristão que não sabe, não tem ideia do que é a lei de Deus. Vamos lá. Eu vou ler Provérbios. E aqui eu estou retirando Mateus 5,17, já foi. E agora eu vou ler Provérbios. Provérbios 28, 9. Provérbios 28, 9. Olha na tua Bíblia, irmão. O que desvia os seus ouvidos de ouvir
a lei, até a sua oração será abominável. Se alguém está falando para você da lei de Deus e você não quer saber de lei não. Cristo está dizendo, até a tua oração é abominável. Isso é sério, irmãos. Esse é o verdadeiro evangelho, irmãos. Não ensinam isso não. Queria eu poder pregar isso aqui dentro de uma igreja pentecostal, poder subir lá no púlpito com um bocado de gente e levar esse ensino aqui, pegar o microfone e falar para todo mundo, mas se eu fizer isso, eu vou ser expulso lá de dentro, vão me expulsar, sabe por quê? Porque ninguém quer escutar, não vou dizer ninguém, mas a maioria dos pentecostais, dessas religiosidades, essas religiões, não quer ouvir a lei de Deus não, irmão. Despreza a lei de Deus. Ellen White, ela vem de uma coisa muito interessante, ela diz a seguinte coisa, é que o maior erro, ela fala isso no Grande Conflito, o maior erro dos judeus, na época deles, foram rejeitar Cristo. Foram rejeitar Cristo. Isso causou a destruição deles. E o maior erro da humanidade hoje é rejeitar a lei de Deus, os 10 mandamentos. Mas vamos continuar. Então Provérbios também já foi. Quem desvia o ouvido e ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Pega a visão. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não sou eu que estou falando não, tá, irmãos? É a Bíblia. É só ler. Tem dúvida? Leia texto e contexto. Não confie em mim não. Estude por si só. O que eu estou trazendo para vocês aqui foi vários tempos de estudo para poder chegar nesse conceito e dizer, não, realmente, não tem como não escapar disso não. E vamos lá. Provérbios também já foi. Mais um pouco d'água, irmão. A garganta está seca. Curte, compartilha, irmão. Compartilha, vale a pena. Então, vamos lá. Continuando. Ainda na lei. O que o apóstolo Paulo diz a respeito da lei? Lembrando que Paulo disse que a gente é salvo pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras para que ninguém se glorie. E agora, o que é que ele fala a respeito da lei? Vamos ver. Romanos. O que Paulo vai dizer em Romanos? Romanos 4, vou até tirar mais um papelzinho aqui. Romanos 4, Romanos capítulo 4, não, desculpa, perdão. Romanos capítulo 3, versículo 31. Pega a tua Bíblia, irmão. Pega a tua Bíblia. Se não tiver com Bíblia agora na hora, se caso não tenha a Bíblia aí, vai anotando o que eu estou falando. Volta o vídeo, anota devagarzinho, tudinho, Romanos, tal, Mateus 5,17, Provérbios, anota direitinho, depois tu pega a Bíblia no celular, baixa e vai conferir. Faz uma oração, pede a Deus a orientação do Espírito Santo. E Deus ele vai te instruir, irmão. Te instruir. Eu creio. Paulo vai dizer assim em Romanos. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. E aí? Paulo diz, anulamos nós a lei pela fé? Não, nada disso. Porque Paulo sabe que é os 10 mandamentos de Deus e é imutável. Não, antes confirmamos a lei. Por quê? Ela tem que estar escrita no nosso coração. Em vez de ser tábua de pedra, feito estava dentro da Arca da Aliança, é no nosso coração. Aí Paulo diz, não, anulamos não. Confirmamos a lei. O maior teólogo do Novo Testamento, tá? Ok. Deixando agora Romanos 3. Vamos para Romanos 2. Romanos 2, versículo 13. Mais um papelzinho. Romanos 2, versículo 13. Vê o que Paulo diz. Isso aqui é importante, tá?
Na realidade, o texto de Romanos, o capítulo inteiro é maravilhoso. Eu li o capítulo de Romanos, eu acho que umas 2 vezes. Já escutei ele em áudio por Cid Moreira. Baixei um aplicativo que eu escuto em áudio também, eu escuto. Às vezes eu tô no trabalho, eu escuto. Porque quanto mais eu escuto, eu trabalhando, eu escuto, eu aprendo mais. E tem um ponto que eu digo, opa, não tinha pensado por esse ponto. Aí eu volto, aí tô em casa, aí eu oro, aí eu leio. Aí Deus, faz isso, irmão. Vai edificar. Vê o que ele vai dizer em Romanos. Pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. O quê? Não entendi. Como assim? Se dizem por aí que a lei foi abolida. E agora? Começou a perceber, irmão? Começou a perceber? Pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, se tu só ouve a lei, mas tu não pratica a lei, tu não vai ser justificado diante de Deus. Tu vai ser justificado diante de Deus, quando eu digo tu, é nós, tá, irmão? Eu me incluo nisso também. Isso serve para mim também. Então, é justificado diante de Deus não só os que ouvem a lei, mas os que praticam a lei. E agora? Qual o problema? Pergunta a si próprio, eu estou praticando a lei de Deus? Eu estou guardando os mandamentos de Deus? Será que eu estou? Não, eu estou porque eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não desonro meu pai e minha mãe, eu não tenho outros deuses diante de Deus, eu não tomo o nome de Deus em vão. Peraí, mas está esquecendo algum mandamento? Porque Deus diz lá em Mateus 5,17, se você desobedecer a um, do menor que seja, e aí? Tá esquecendo de algum não? Tá cumprindo todos? Aí tem pessoas que dizem, eu digo porque eu já conversei com pessoas que falam isso pra mim, tá? Mas ninguém consegue guardar a lei. Irmão, isso foi o que Satanás falou. Isso é o que Satanás acusa Deus, que a lei dele é pesada, que ninguém consegue guardar. E Deus, quando veio à Terra, ele veio para mostrar justamente isso também, que a lei dele não é pesada e que pode ser obedecida. O pecado é a transgressão da lei. E eu vou mostrar isso aqui, tá? O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Se não há transgressão, não há pecado. Só existe pecado para quem transgride a lei. Eu vou mostrar isso aqui ainda. Isso está em João. Vai chegar lá. Por isso que eu estou dizendo, o estudo está muito bom. Fica aí. Fica aí. Segura mais um pouco. Às vezes a gente assiste um filme de 1 hora e quase 2 horas de filme, pega uma série aí, às vezes vira. Eu já virei noite assistindo série, vou mentir. Fui trabalhar no dia cansado. Imagina uma maravilha dessa, saltando. Essas palavras saltando da Bíblia nos nossos olhos. Isso aqui é pra gente, principalmente nessa época de tanto engano, tantos falsos profetas, feito o Cristo falou em Mateus 24. Eu aconselho você ler Mateus 24, tá? É muito importante. Vamos lá. Então não são justificados diante de Deus só quem ouve, mas os que praticam. Isso é óbvio. Vamos lá. Aí, ou seja, aí não, mas ninguém consegue guardar toda a lei. Irmão, tudo bem. Uma hora ou outra você pode falhar. Você pode falhar, tudo bem, eu entendo. João diz, filhinho, não pequeis, mas se caso pecar tem um advogado. Tudo bem que você talvez não consiga guardar toda a lei. Quer dizer, tudo bem que você falhe em algum ponto na lei. Tá certo. Você é ser humano, eu sou ser humano. Só que a gente não pode usar isso como argumento. Isso não é argumento. Uma coisa é você falhar sem querer. Tipo, pô, falhei aqui, pensei besteira, tudinho ali. Eu olhei, vi a mulher do irmão ali sem querer, eu adulterei, eu não olhar e tal. Beleza, tudo bem. Só que você não pode usar isso como argumento. Porque se eu for usar como argumento que ninguém consegue guardar a lei, então o cara que ele rouba ali é um dos mandamentos, tá? O cara que rouba ali, o cara vai dizer, ei, irmão, tá roubando, tá errado. Não, mas ninguém consegue guardar toda a lei.
Olha o problema. O cara adulterou ali, ou o cara tem um relacionamento fora do casamento. Ei, irmão, tá errado, irmão. Tu tem um relacionamento fora do casamento. Pode não, irmão, se adultera. Ah, irmão, ninguém consegue guardar toda a lei. Tu consegue? Olha o problema. Entendeu, irmão? Então a gente não pode usar isso como argumento. E esse fato se dá em cima de todos os mandamentos. Você quer ver? Tiago 2,10. Tiago 2,10. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Abre tua Bíblia. Abre tua Bíblia. João. Deixa eu ver aqui. Apocalipse. Minha Bíblia é toda marcada, irmão. Toda marcada, toda riscada. Que eu vou lendo, eu vou riscando, eu vou marcando, eu vou olhando. Não, isso aqui é João. Esse texto vai daqui a pouco. Também não. Eu marquei, mas aqui de tanto eu abri os papelzinhos já. Tiago, tá por aqui, pronto. Tiago 2. Pronto, aqui. Papelzinho, esse já era. Já tô vendo os papelzinhos indo embora. Vamos lá, irmão. Tá muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Tomar um pouco d'água. Abriu tua Bíblia? Vamos lá. O que é que diz Tiago? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Vou parar aqui para argumentar. Vê só o que ele está dizendo. Quem guarda toda a lei, ou seja, tu guarda os 10 mandamentos, e tu tropeça em um dos 10, tu quebra um dos 10, tu é culpado pelos outros. Um exemplo. Tu guarda todos eles, inclusive o sábado. Eu ainda vou fazer um vídeo ainda falando a respeito do sábado, trazendo todos os textos, no Novo Testamento, no Velho Testamento, como, porquê, como se guarda, como não se guarda. Saía com você e Deus. Minha obrigação é falar do evangelho bíblico e trazer. O que é que acontece? Então ele está dizendo aqui que quem guarda todos os 10, mas se tropeçar nenhum, ele é culpado de todos. Se eu guardo todos os 10 e eu adultero, eu sou culpado pelos outros também. Mesmo não transgredindo, eu sou culpado. É por isso que se você ficar quebrando um, você vai acumular. O que é que acontece? Aí ele diz, torna-se culpado de todos. Pois, aí para não deixar dúvida que isso aqui ele está falando de 10 mandamentos, ele diz, pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Não matarás. Mas, se não mata, porém adulteras, vem a ser transgressor da lei. Ou seja, se tu, o mesmo Deus que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu não mata, mas se tu não mata e tu adultéria, tu é transgressor da lei do mesmo jeito. Porque a mesma lei que diz não mata e diz não adultere. Se tu faz um e não faz outro, tu é transgressor dela. E tem mais, sabe o que ele diz? Verso 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedeis, como aqueles que há de ser julgado pela lei da liberdade. Oi? Tiago chama os 10 mandamentos a lei da liberdade. A lei, tem tradução que diz assim, a lei que nos traz a liberdade. Vê que coisa maravilhosa. E observe, ele diz, falem e viva como aquelas pessoas que há de ser julgado pela lei da liberdade. Sabe o que é que isso quer dizer? A Bíblia diz que ao homem só é permitido morrer uma vez e depois disso o juízo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você morre, você dá de cara com o Criador para ser julgado pelos seus pecados. E o que é o pecado? Transgressão da lei. Eu vou mostrar isso aqui ainda. Pecado é transgressão da lei. Transgressão dos 10 mandamentos. Ah, Rafa, mas Deus deixou um mandamento lá, amar a Deus acima de tudo e amar o próximo. Só existem esses 2 mandamentos. Meu amigo, Deus resumiu, mas a realidade é que amar a Deus acima de tudo é guardar os 4 primeiros mandamentos da primeira tábua. Era 4 mandamentos na primeira tábua. Esse é o compromisso do ser humano para com Deus, o Criador. Amar o próximo como a ti mesmo é o compromisso do próximo
O meu compromisso para com o próximo é a segunda tábua, tá? Então, cuidado, cuidado, cuidado com isso, perigoso. Então ele diz que a gente vai ser julgado. Então a norma do juízo que vai nos julgar é os 10 mandamentos. Quando você morrer, que você der de cara com o Criador, a norma do juízo vai ser os 10 mandamentos, vai estar assim, ó. Aquelas duas tábuas gigantes. E que quando tu olhar para ela, vão se abrir seus livros. Pá, tudo que tu fez, toda a tua obra, de bom ou de ruim, tá ali. Quem é que vai te condenar? A palavra. A lei moral do Pai. Imagina, quando tu olha assim, tu diz, meu Deus, tá ali os 10 mandamentos. Eu transgredi aquele, eu adulterei, eu menti, eu roubei, eu desonrei meu pai e minha mãe. Eita, tá ali o sábado, meu Deus do céu, disseram que isso aí foi abolido, tá ele ali agora. E aí, irmão? Mas não me disseram que ele foi abolido? Aí Cristo diz, não, eu deixei a passagem lá. Eu falei, Mateus, que eu não vim para abolir, até que passe céus e terra, nenhum ia ou um tio jamais passará. Vocês negligenciaram isso. Vocês fizeram vista grossa. Provérbio diz, quem desvia o ouvido e ouvir a lei é o quê? Até a sua oração é o quê? Cuidado com isso, irmão. Cuidado com isso, irmão. É perigoso. Então Tiago diz que a gente vai ser julgado por essa lei. Tiago diz que a gente não pode quebrar nenhuma. Está explicado. Lê texto, contexto depois, irmão. Tá certo? Então vamos lá. Vamos pro próximo. Tiago já foi. Deixa eu ver qual é o próximo aqui que eu vou ler. Como é que a gente sabe que a gente ama a Deus? É bom uma pessoa dizer assim, não, eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber que um cristão realmente ama a Deus? Como é que eu vou ter essa certeza? Eu só posso saber que um cristão realmente ama a Deus. Caramba, estava em cima do texto aqui. Eu só vou poder saber que um cristão ama a Deus de verdade através disso. Vamos ver o que é que João tem a dizer? Vamos ver? Vamos lá. Primeiramente, eu quero ler esse texto. Esse texto é muito, muito interessante, irmão. Fica aí para tu ver, viu? Olha. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Ponto. Vou parar. O que é que ele disse? Todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Se tu não transgride a lei, não há pecado. Se tu guarda os 10 mandamentos, não há lei para tu. E aí? Aí tem gente que diz assim, não, porque Paulo fala lá em Romanos, se eu não estou enganado, é Romanos que Paulo fala, não, Deus veio para nos tirar da maldição da lei. Só que tem gente que não entende esse contexto do que Paulo está falando. Eu vou fazer uma breve ilustração rápida aqui, rapidinho. Tem um guarda, se tiver um guarda num sinal aqui, o sinal tá aberto, o guarda tá aqui. Aí tu vem com o carro do teu pai, tu pega o carro do teu pai novinho, aí tu vem com o carro do teu pai aqui e tudo mais, tu pega e fura o sinal vermelho. O guarda, passou a caneta, a multa chega na casa do teu pai. Aí teu pai pega e, chama a tua atenção. Rapaz, furasse o sinal. Teu pai pega, vai lá e paga a multa por tu, tá tudo kit. Foi isso que aconteceu. Eu tô ilustrando aqui, mas foi isso que Deus fez, tá? Ele veio, a gente transgrediu o sinal, furou o sinal vermelho, transgrediu o sinal, Cristo veio, pagou a nossa multa, tá entendendo? E nos limpou. Nosso nome tá limpo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Aquele sinal saiu de lá? Não, aquele sinal continua lá. Aquele sinal, ele continua lá. Se tu passar por ele direitinho, tu tá livre dele. Tu vai andar a cidade toda. Se tu andar na velocidade certa, tu tá livre da lei. Tu tá livre da lei, tu é livre. Por isso que Tiago chama lei da liberdade, porque é ela que nos dá liberdade. Mas se não houvesse sinal, o que era que a turma fazia? Andava de tudo quanto era jeito, ia ter acidente, ia ter a pior tristeza. Tem que ter aquele sinal. E aquele sinal é a lei. Sabe o que aqui Hebreus vai dizer? Se eu não estou enganado, é Hebreus. Que é tanto texto que eu tento gravar na cabeça que às vezes eu esqueço.
Pois quem vive pecando de propósito depois de ter recebido o conhecimento da verdade já não resta sacrifícios pelos seus pecados. O que é pecado? Transgressão da lei, feita a gente leu. Em poucas palavras, Paulo está dizendo, se tu viver transgredindo qualquer um dos mandamentos, não resta sacrifício para tu mais não, depois que tu recebeu o conhecimento da verdade. Esse vídeo está chegando até você. Hoje você está sabendo o que é a lei. Se você ignorar esse vídeo, se você ignorar esse ensinamento e você continuar transgredindo, avançando o sinal vermelho, passando, Paulo diz, não resta mais sacrifício para quem transgride os mandamentos. Não resta. Você vai endurecer seu coração de tal maneira igual a Faraó. Você não vai ouvir mais a voz de Deus. Então o que é que acontece? Se tu continuar passando no sinal, tu vai continuar levando multa. E vai chegar uma hora que não vai dar mais. Teu pai vai chegar e vai dizer, ó, o seguinte é esse, me dá o carro. Acabou, se não tem como eu te dar mais não, irmão. Eu não vou pagar mais tua multa mais não, irmão. Tu levou um bocado de multa aí, eu paguei todas elas. Mas tu tá sempre passando. Tu tá passando no sinal vermelho, eu tô pagando tua multa. Tu tá passando, eu tô pagando tua multa. Mas tu continua passando no sinal vermelho. Como é que eu vou estar pagando tua multa? Tu tá fazendo por querer. É o que o texto lá diz. Se viverdes pecando, ou seja, se viverdes quebrando a lei, já que o pecado é a transgressão da lei, não resta mais sacrifício. Teu pai tá dizendo a tu, se tu continuar passando no sinal vermelho, direto, eu não vou mais pagar tua multa mais não. Acabou-se. Já era. Tu vai ter que arcar com as tuas consequências. Levando para Cristo condenação eterna, irmão. Como é que a gente vai dizer a Papai do Céu, no dia do juízo final, que a gente não sabia? Se hoje a gente tem Bíblia para aprender. A gente tem Bíblia para aprender, irmão. A gente que não quer aprender. A gente prefere as coisas do mundo, celular, Netflix, isso e aquilo outro, do que isso aqui, a palavra de Deus. E aí João continua dizendo, vamos ver. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E Paulo também fala a mesma coisa, que o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado, ou seja, nele não há transgressão. Em quem? Em Cristo, porque ele não quebrou nenhum dos mandamentos. Sabe o que é que tem pentecostais aí? Pessoas, eu digo porque já me disseram, irmão, crente que anda com a Bíblia 10 anos debaixo do braço, 20 anos já disse a mim, Jesus trabalhou no sábado, porque Jesus curou no sábado. Não, Jesus trabalhou no sábado, fala isso não, irmão. Pecado é a transgressão da lei. Se ele transgredisse o sábado, ele era pecador igual a mim, a tu. Ele ia precisar de um salvador. Quando você diz que ele trabalhou no sábado, você está dizendo que ele pecou. Faça isso não, irmão. Faça isso não. Não diga que ele trabalhou no sábado, não. Curar não é pecado, não. Ele mesmo disse, é lícito fazer o bem ou o mal no sábado. O bem, irmão. Como é que você vai dizer que ele trabalhou no sábado? Ele curou no sábado, ele fez o bem no sábado. Que é isso que devemos fazer. Eu ainda vou trazer um vídeo falando a respeito totalmente do sábado e o que é o sábado. Não desvie o seu ouvido de ouvir a lei. Se você é cristão de verdade, se você quer seguir a Deus de verdade, escute. Bote à prova, vai estudar, veja se realmente é isso mesmo que eu estou falando ou não, ou se eu estou com heresia aqui. Salve os textos, leia texto e contexto, ore a Deus. Mas na realidade, Paulo já dizia que ia chegar o tempo que as pessoas não iam suportar a sã doutrina. Não ia. Aliás, ia sentir, eu vou trazer esse texto depois aqui, ia sentir comicheira nos ouvidos pela verdade. Ia sentir comicheira nos ouvidos. E ia se voltar às fábulas. Coisas agradáveis aos ouvidos. É isso, irmão, que a turma quer. A turma não quer escutar isso, não. Lei? Lei. Quem é que quer lei? E o pior que é a lei que nos traz a liberdade. Mas vamos lá. Para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que permanece nele em quem? Em Cristo, não vive quebrando a lei, os 10 mandamentos. É isso que Pedro está dizendo. Se o pecado é a transgressão da lei, todo aquele que diz que está em Cristo não vive quebrando os mandamentos. Vamos continuar. Não vive pecando.
Todo o que vive pecando não o viu nem o conhece. Ó, pai, irmão, que forte. Todo aquele que vive quebrando a lei, nunca viu Cristo, nem conhece Cristo, porque o pecado é a transgressão da lei. Se tu transgride qualquer um dos 10 mandamentos, tu nunca viu Cristo, tu não conhece Cristo, tu pode até achar que tu conhece, tu vai estar dentro de uma religião, tu vai estar com a Bíblia na mão, tu vai estar se ajoelhando, mas Pedro está dizendo a mim, a ti, que tu não conhece a Cristo verdadeiramente. É pesado, né, não? Isso é evangelho, tá? Isso incomoda, porque isso é evangelho. Meu sonho seria pregar isso dentro de uma igreja, cheia de gente. Pregar isso aqui, falar isso é evangelho, irmão. Mas, como eu já disse a vocês no vídeo anterior aí, religião e evangelho é água e óleo, não tem como não. Se eu pregar um negócio desse dentro aqui da igreja, se eu pregar isso dentro da igreja, o pastor me tira na hora pra fora, irmão. Ele não vai deixar nem eu terminar metade do texto, ele vai me tirar, vai dizer, ei, não, você tá errado, coisa e tal. Mas ele não pode provar, ao contrário, dentro da palavra, não tem como. Se vocês prestarem atenção, não é um texto ou um versículo isolado que eu trouxe aqui, não. Eu trouxe vários. E ainda tem meio mundo aqui, é porque eu não quis botar todos também, porque senão ia ficar muito longo. Mas vamos continuar. Não vive pecando, nem viu, nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir a obra do diabo. Quem vive pecando é o diabo, ou seja, quem vive quebrando os mandamentos. Certa vez Cristo estava pregando e disseram a ele, é duro o teu discurso, o discurso dele é duro, viu? Era porque é isso, irmão, que ele pregava, irmão. E nem todo mundo aguentava ouvir isso não, irmão. Nem todo mundo, a turma hoje quer coisa suave aos ouvidos. Diga aí. Que pesado. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive quebrando os mandamentos, porque o pecado é a transgressão dos mandamentos. Então, aquele que é nascido de Deus não vive quebrando os mandamentos. Pode acontecer de quebrar, sim, mas ele faz de tudo para não quebrar, ele evita, ele tenta, ele renega a si mesmo, ele dá um jeito, ele faz. Porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Que texto, irmão, que texto. Meu Deus do céu, pai, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu digo, Senhor, que texto, irmão. Leia esse texto depois aí, irmão. Nossa Senhora. Eu vou deixar o papel gravado nesse texto, porque eu vou ler o capítulo inteiro depois. Que quanto mais eu leio, mais eu me apaixono nesse texto, irmão. Não sou santo não, irmão. Já errei muito. Já errei muito, passei por poucas e boas. Mas eu juro que estou tentando. Não é fácil, mas eu juro que estou tentando. Estou tentando renegar a mim mesmo. Estou tentando fazer de tudo, pedindo, orando a Deus. Às vezes eu oro de madrugada, Senhor, me dás força. Me dás força, porque não é fácil não, irmão. Não é fácil. Mas é assim, irmão, é orar, pedir a orientação do Espírito Santo e Deus ele vê aquela pessoa que realmente está tentando pelo menos fazer direito. Eu não estou aqui atrás preocupado com like, ganhar dinheiro em YouTube, isso não. Se esse estudo levar uma pessoa sequer, a ter interesse de estudar isso que eu estou falando, eu já me sinto grato. De coração eu já me sinto grato. Porque eu vejo muito cristão dentro das igrejas hoje, dentro da religião, enganado. Enganado, irmão. E não é só com a lei, não. É muitas coisas, a respeito de muitas coisas. Mas aos poucos, eu vou trazer cada estudo. Por isso que eu digo, se inscreve no canal, dá teu like para o YouTube ver que o conteúdo é relevante, compartilha com outro cristão, para abrir a mente dele, pelo menos para ele estudar também. Se levar uma pessoa a querer estudar sobre o assunto, eu me sinto grato. Vamos continuar, irmão. Então, João já foi lido. Vê que texto forte. 1 João,
capítulo 2, versículo 4. 1 João, capítulo 2, versículo 4. Vamos saber quem é que ama a Deus, tá? João vai dizer quem é que ama a Deus. E quem conhece a Deus. Aquele que diz, eu o conheço, conhece quem? A Cristo. Aquele que diz assim, eu conheço Cristo. Jesus? Ah, eu conheço. Eu saio evangelizando pela rua aí. Jesus te ama, Jesus te salva. Eu amo Jesus. Tem muita gente que diz dentro da igreja. Vamos saber se ama mesmo? Vamos saber? Vamos ver. 1 João 2, verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. E aí? E aí? Ele está dizendo o seguinte, se tu está dizendo que ama a Deus e tu não guarda os mandamentos dele, ou tu vai quebrando um dos 10, quando o Tiago diz que se tu quebrar um, tu é culpado de todos, quando ele diz que não veio para mudar a lei, até que passe céus e terra, quando ele diz que se tu quebrar um dos menores que seja, e ainda ensinar os outros a quebrar, será chamado menor no reino dos céus. Quando tu diz que ama a Deus e tu faz isso, tu quebra um mandamento, tu é mentiroso e a verdade não está em tu. Não é eu que estou dizendo não, irmão. É a Bíblia, é a palavra. Não fique com, tipo assim, esse rapaz aí, ele é muito... Não, é a palavra, o discurso é pesado, é forte. Mas agradeça a Deus quando a palavra lhe confrontar, porque quando a palavra confronta, é sinal que a gente para pensar assim, diz... Se tiver humildade para dizer, não, realmente, vou estudar sobre o assunto e vou ver. Mas se a gente tá... Tô nem aí, deixa pra lá. Ele tá vendo. A luz chegou até você. A luz chegou. Cabe a você desprezar e nem sequer conferir, ou cabe a você estudar sobre o assunto e obter um bom conhecimento. Tá certo? Vamos lá. Então aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, nele não está a verdade. Quem diz isso não é eu, é João. Mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que está nele. Então, quando tu guarda os mandamentos nele, aí a gente... Não, esse aí se ama a Deus. E João diz que a palavra dele está sendo aperfeiçoada em tu, que é a palavra... Já falei. Então, mais um papelzinho aqui. Entendeu, irmão? A reflexão. Beber mais um pouco d'água. Eu vou tentar encurtar aqui para não ficar tão longo o vídeo, mas é uma maravilha, por mim eu passava 2 horas aqui, irmão. Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu ver ainda qual eu acho que tem aqui. Tem João, de novo. Já tô vendo outro papelzinho aqui, ó. João 3, verso 4. João 3, verso 4. É isso mesmo. João 3, verso 4 vai dizer... Não, a gente já leu esse. Eu acho que eu teria um outro papel de um outro texto. Um texto a menos para a gente ler agora, ó. Caramba, teria o mesmo papel. Mas vamos lá, então. Que eu escolhi muitos, irmãos. Já para não ter dúvida. Já para ninguém dizer assim, não, ele está pegando um versículo isolado. Eu conheço, tem certas pessoas que fazem isso. Mas vamos lá. Agora a gente vai para João 14,15. O que é que João 14,15 tem a nos dizer? Vamos lá, ver. João 14,15, é isso mesmo? É. João 14,15 e 22. Vamos lá. Mais uma vez a gente vai ver quem ama a Deus e o que é que faz. Ó. Quem ama a Deus faz o quê? Vamos lá. Se me amas, guardarei... Isso é palavras diretamente de Deus, não é nem de João, tá? A promessa do Espírito Santo aqui em cima tá. Se me amas, guardarei os meus mandamentos. Se me ama, guardarei os meus mandamentos. E o 22. Presta atenção agora, irmão.
Respondeu-lhe Jesus. Disse-lhe Judas. Não, vou botar abaixo. O 23. Respondeu-lhe Jesus. João 14, 15 e João 14, 23. Respondeu-lhe Jesus. Se alguém ama, guardará a minha palavra, que é os mandamentos. Mais uma vez. Entendeu, irmãos? Então, por aqui eu fecho. Agora, poxa, foi o texto de Mateus, irmão, que saiu o papel aqui. Caramba. Mateus 19:16. Caramba, esse texto ia ser tão maravilhoso. Mas vamos lá. Esse também é maravilhoso. O que é que eu faço para entrar no céu? A gente já viu que é guardar os mandamentos. Disso eu não tenho dúvida, né? A gente é salvo pela graça, mediante a fé, mas a salvação, para a gente manter nossa salvação, depende de nós. Então a graça e os mandamentos, um se apoia no outro. Tá? Um se apoia no outro. Eu sou salvo pela graça. A partir do momento que eu sou salvo, essa salvação causa resultado. Qual é o resultado? Obedecer e guardar os mandamentos de Deus. Então, é isso que diferencia a gente do mundo. Porque quando a pessoa olhar para você, vai dizer, não, aquela pessoa é cristão. Ela não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo. Aquela pessoa realmente é salva. Ou seja, resultados. Ora, e aí alguém pergunta a Jesus, como faz para entrar no céu? Essa mesma pergunta que ele fez aqui, lá atrás, vale para mim e para você. Vale para mim e para você. Presta atenção. Ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou, mestre, que bem fareis para ter a vida eterna? E aí? Que bem farei para ter a vida eterna? Essa pergunta dele vale para mim e vale para você. Ele perguntou por nós. Se eu pudesse ver Jesus hoje, eu perguntava isso a Jesus. O que faço, Senhor, para herdar a vida eterna? Ele ia responder a mesma coisa que ele respondeu para aquele jovem há 2000 anos atrás. Vamos ver o que ele respondeu. Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas a respeito do que é bom? Só há um a respeito do que é bom. Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Oi? Mas não dizem que esse mandamento foi abolido, irmão? Obedeça, se queres entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Engraçado que ele vai citar a segunda tábua dos mandamentos, completo. Que no caso se resume: amarás ao próximo como a ti mesmo, a segunda tábua. Mas ele cita completo, ele diz o seguinte: perguntou-lhe ele, quais? O jovem rico perguntou a ele, quando ele disse, guarda os mandamentos, se tu quer entrar na vida eterna, simples. Engraçado que ele poderia ter dito, quer entrar na vida eterna, vai para a igreja, vai para o templo. Não, o templo somos nós. Paulo diz que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Esse negócio de uma casa de pedra feita de tijolos e barro, onde líderes religiosos ficam sugando e tirando a lã das ovelhas, roubando, porque é isso que estão fazendo, roubando. Isso não é a casa de Deus não, irmão. A casa de Deus somos nós, templo e morada do Espírito Santo. Santifique o seu corpo e o Espírito Santo habita nele. Guarde os mandamentos, óbvio, né? Que não tem como o Espírito Santo, não tem como Deus morar no seu corpo se você quebrar os mandamentos. Porque vai ficar, como é que Deus vai morar num canto onde está tendo pecado constantemente? É difícil, né? Pecado é a transgressão da lei. Transgredir o mandamento, está pecando. Então tem que ter cuidado com isso. Vamos lá.
Perguntou-lhe ele, quem? O jovem rico. Quais? Quais o quê? Ele disse, para entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. O jovem rico perguntou, quais? E Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Deus disse que para poder ele entrar na vida eterna, teria que guardar essa lei, que é a segunda tábua dos mandamentos. Ele citou os 6 mandamentos da segunda tábua. Ele não citou nem a primeira, que a primeira é não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado. Ele não falou a primeira tábua, ele só falou a segunda. Ele citou aqui, quer isentar? Faz isso aí, guarda os mandamentos. Entendeu, irmão? E aqui eu termino. Tem um último texto aqui, já 1 hora e 1 minuto de vídeo. E aqui eu tenho um último mandamento. Deus me livre. E aqui eu tenho um último texto, Apocalipse. Apocalipse. Tudo isso é leitura, irmão. Eu estudo para poder falar isso para vocês. E esse texto de Apocalipse é o seguinte. Deixa eu só refletir uma coisa antes de eu dizer esse texto. Você pode fazer o que você quiser. Você pode falar o que você quiser. Falar o que você achar que é certo. Você pode ir para a igreja. Você pode cantar na igreja, cantar no coral. Você pode levar a Bíblia debaixo do braço, ficar com ela. Você pode fazer o que você quiser. Mas, se o seu nome não tiver escrito no livro da vida, você está condenado, irmão. Condenado. Eu e você, ou qualquer ser humano. E como é que eu tenho certeza que meu nome está escrito no livro da vida? Se eu amar Deus e amar o próximo. E como é que eu vou saber que eu amo a Deus? João já falou. Cristo falou, dos mandamentos. Simples. Mas ninguém consegue. Isso foi Satanás que disse que não consegue, mas tu e eu conseguimos. Tudo bem que a gente pode falhar em algum ponto, mas isso não é desculpa. A gente pede perdão e tenta de novo a guardar os mandamentos. Deus diz, a Bíblia diz, a Escritura, foi do agrado do Senhor engrandecer a lei e torná-la gloriosa. É imutável, irmão. A gente não pode mexer em um dos mandamentos, não, irmão. A gente não pode pegar um versículo isolado da Bíblia que talvez fala e querer distorcer um dos mandamentos, não. A gente não tem autoridade para isso, não. Daniel, na profecia de Daniel, ele dizia já antes que na história ia surgir um poder religioso. E esse poder, ele iria mudar os tempos e a lei de Deus. E esse poder ia mudar a lei de Deus, o tempo e a lei de Deus. E esse poder ia embebedar as nações com o vinho da sua doutrina. Quem é esse poder? A Igreja Católica, irmão. Ela mudou a lei de Deus. Pega o catecismo da Igreja Católica e vê lá qual é o 4º mandamento, que agora é o 3º, guardai domingos e festa. 2º mandamento, que proíbe adorar a imagem de escultura, foi tirado, irmão. Esse poder mudou, esse poder perseguiu os cristãos. E essa perseguição vai voltar de novo. E quem não tiver firmado nessas verdades bíblicas aqui, vai ser enganado, feito Mateus 24 fala, irmão. É inevitável. Se possível for, enganaria até os escolhidos. Quem me garante? Você tem que parar para pensar assim, quem me garante se eu não estou sendo enganado na minha igreja? Você confia tanto assim no seu líder religioso? Você confia tanto assim na instituição que você faz parte? Cegamente? Que não pode simplesmente pegar a Bíblia e estudar por si só? Sabe qual é o que destrói? Eu acho que se Lutero, não sei se você com certeza tem gente aí que vai assistir esse vídeo aí num dia, não sei se tá aqui, mas tem gente aí que já ouviu falar em Lutero. Lutero, o protestantismo começou com Lutero. Se Lutero ressuscitasse hoje, ele teria vergonha
do que o protestantismo se tornou. Lutero lutou, praticamente deu a vida dele, perdeu a vida. Sabe o que Lutero falou? Quando o clero enviou para ele a carta para ele comparecer diante dos magistrados, os amigos dele disse: Lutero, não vai que vão te matar, Lutero. Sabe o que Lutero disse? Ainda que daqui para Wittenberg tenha tantos demônios no caminho como telha no telhado das casas, lá eu estarei de pé pela verdade. Imagina, irmão. Zwinglio, queimado em fogueira, o Wycliffe, John Hus, esses homens deram a vida, deram sangue para que hoje a gente esteja essa palavra aqui, ó. Deram sangue. Os valdenses, a igreja queimava os valdenses, a igreja pegava e jogava no Coliseu. E aí, irmão? Para que a gente pudesse ter Bíblia hoje, a turma hoje faz isso. Tem gente que não tem noção. Tem gente que não faz ideia do que aconteceu no passado. Não faz ideia e nem procura saber. Nem procura saber. Sangue foram derramados para que a gente tivesse essa palavra hoje aqui. Sangue. Pessoas deram sangue para que a gente hoje pudesse ter essa Bíblia na mão. Você tem sua Bíblia hoje aí na mão aí. Mas pessoas deram sangue para que você tivesse essa Bíblia na mão. E hoje você rejeita. Nós rejeitamos. Na Coreia do Norte, sabe o que as pessoas não podem ter Bíblia? As pessoas escondem as Bíblias longe de casa, 1 quilômetro, 2 quilômetros longe de casa, enterra a Bíblia. Porque se os soldados pegam a Bíblia dentro de casa, a pessoa vai para campo de concentração. Prenderam a família inteira lá. Na Coreia do Norte, prenderam uma família inteira lá porque acharam a Bíblia dentro de casa. Até um bebê de 2 anos foi levaram preso. E aí? Imagina, toda vez que o cristão ele quer ler a Bíblia, ele tem que andar 1, 2 quilômetros longe de casa, com todo cuidado, olhando para um lado para o outro, desenterrar a Bíblia ali, ele vai lá ler tudinho. Quando depois ele pega e lê tudinho ali, esconde lá de novo e volta para casa, irmão. E a nação brasileira com Bíblia na mão aí. Eu tenho 8 Bíblias, tá ali, ó. 8, com essa daqui. Vamos fazer isso não, irmão. Vamos se voltar mais para isso aqui. Deus vai cobrar caro da nação brasileira. Caro! Porque tem Bíblia para estudar. E é enganado porque quer ser enganado. Gosta. Sente comicheira nos ouvidos, feito de Paulo. Abre o olho, irmão. Abre o olho, irmão. Dói, é doloroso de ver isso. Pessoas que morreram na antiguidade. Vai estudar a história. Pega o livro do Grande Conflito, lê aí. Se achar que ele tá mentindo, vai na história para tu ver se bate ou não. Lê aí o que é que os valdenses passou. Lutero, John Hus. Cara... Enfim, vamos lá. Olha o que vai dizer o texto de Apocalipse. Apocalipse 20, versículo 14 e 15. Vai dizer o seguinte. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Se o teu nome e o meu nome não tiver no livro da vida, vamos ser lançados no lago de fogo. E só tem uma coisa que pode nos lançar no lago de fogo. Sabe o que é? O pecado. E o que é o pecado? A transgressão da lei. Se viverdes pecando de propósito, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certamente virá sobre ti um aspecto de juízo e fogo vingador. Está escrito. As escrituras está escrito. Vamos abrir os olhos, irmão. Cristo está voltando. Coisas estão para acontecer. Coisas estão para acontecer. A besta do mar, ela sobe de muitas águas. Águas, na Bíblia, significa povos.
A besta do mar, ela sobe no meio de muitos povos, tribo, multidões e língua. A besta da terra, ela sobe da terra porque ela sobe de um lugar menos povoado. A besta do mar é a Igreja Católica Apostólica Romana. A besta da terra é os Estados Unidos da América do Norte. Eu ainda vou trazer um estudo falando a respeito disso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se esse vídeo te edificou, se esse vídeo chegou até você, que me conhece, curta, me ajuda a que outras pessoas vejam essa mensagem. Eu dediquei momentos, dias de estudo para ter um pouco desse conhecimento e estou passando para você. Não deixe de estudar, não. E se você que não me conhece, se você viu, assistiu o vídeo, chegou até aqui o final e não é cristão, volte para Deus, volte para Jesus. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. E deixe Ele trabalhar na sua vida. Eu já errei muito. Sabe, irmão, eu entrei na igreja, passei um tempo na igreja e aprendi muito, porque graças a Deus, quando eu entrei na igreja, eu não era cristão de banco, não. De ir para a igreja, botar a Bíblia debaixo do braço, só isso não. Eu ia para a igreja e eu estudava, irmão, eu estudava. Minha mulher me chamava de louco. Tinha vez que minha mulher dizia assim, tu tá ficando alucinado. Calma, né? Assim, não é porque eu estudava, eu tinha fome e sede da palavra. E 1 ano e pouco na igreja, o que eu aprendi? Quando foi depois, eu tive uns problemas pessoais, coisa e tal, acabei desviando, saí da igreja. Só que eu voltei pro mundo, irmão. Voltei, comecei a beber de novo, não muito, tudinho e tal, mas comecei a sair, dar rolê com as amizades. Só que tudo que eu já tinha aprendido começou a me condenar. Eu tava numa festa, num ambiente, aquilo condenava minha mente. Tipo, o que é que tu estás fazendo aí, ó? Tu aprendesse demais pra estar aí. E aí vinha aquelas versículos que eu tinha lido na cabeça, se viver, despecando, de propósito. Não resta mais sacrifício. Meu Deus, tinha hora que quando a lombra da bebida batia, eu ficava com aquele peso na consciência. Eu digo, tem como mais não. Não tem como mais não. Não somos perfeitos, irmão. Não somos. Não tome ninguém como modelo. Não acredite em mim, não. Estude. Não sou modelo para ninguém. Sou falho, fraco e pecador, como qualquer um ser humano. Mas uma coisa eu digo. Quando Cristo veio à Terra, ele não escolheu líderes religiosos. Ele poderia ter escolhido homem sábio, líder religioso, mas não escolheu não, irmão. Ele escolheu homens simples, pescadores, para levar o evangelho e a palavra. E o que aconteceu lá atrás vai acontecer no tempo do fim. Esses líderes religiosos, esses homens gulosos, Deus diz, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e sairão para fora, sairão do curral, sairão dos braços de vocês que estão segurando ela. As ovelhas sairão e vão ouvir a voz de Cristo. Mas aqueles que não são, ele diz, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e sairão para fora. O texto de Apocalipse 14 diz, sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados e que não ocorra nos seus flagelos. Porque quando Cristo mandar a praga, que é a porta da graça se fechar, que a praga do Apocalipse vier, até a 7ª praga, quem tiver no meio de círculo vicioso, religioso, que nega o evangelho de Cristo, que nega a lei de Cristo, vai receber a praga junto. Vai ter nego que talvez até esteja com a Bíblia na mão recebendo a praga. Se esse vídeo te edificou, se chamou tua atenção, compartilha. Curte meu vídeo, me ajuda outras pessoas a receber esse algoritmo. Não estou aqui para ganhar dinheiro, nem ficar famoso na internet, nem nada do tipo, não. Deus é a minha testemunha, Deus conhece o meu coração, irmão. Não estou não para isso, não. Mas, é feito eu disse, se eu levar uma pessoa a ter a vontade de estudar esse livro, eu já me sinto satisfeito. Pode ser meu irmão que assistir esse vídeo, pode ser meu primo, pode ser meu colega, pode ser meu sobrinho, pode ser uma pessoa que eu nunca vi. Se eu levar uma pessoa a ter vontade de assistir, de ler essa Bíblia, eu já me sinto satisfeito. Então, que Deus abençoe todos vocês.
Eu vou estar trazendo um vídeo um dia sim, um dia não, talvez até todo dia, um vídeo curto aí de 3, 4, 5 minutos, 6 minutos, falando algumas coisas e tal, mas eu vou postar vídeo assim de 1 hora e 20, no máximo 1 hora e 20 minutos. Vou estar postando mais final de semana. Final de semana eu vou fazer um culto na minha casa aqui, já falei aqui com a minha esposa, a gente vai estar reunido, só a família aqui, e a gente vai fazer um culto, e nesse culto eu vou estar preparando um texto para pregar esse texto no final de semana, que eu vou estar guardando meu Santo Sábado. E eu guardando o Santo Sábado, nesse dia de sábado eu tirei esse dia só para Deus, vou pregar aqui para minha família, minha esposa, tudinho, eu vou pregar. E nisso aí eu quero estar postando esses vídeos quando eu for pregar. Então, se te interessar, assiste. Então, agradeço a todos. Tenham uma ótima noite de descanso. Amanhã é dia de trampo de novo, dia de trabalho. Mas vamos orar, vamos para cima, porque até Cristo voltar, infelizmente, irmão, a gente tem que trabalhar. Mas é isso. Vou trazer outro conteúdo. Se você se interessa por algum tema e tem vontade, fala para mim aí nos comentários. Diz assim, eu queria saber tal tema. E aí a gente pode se ajudar, se alinhar. Amém? Que Deus abençoe a todos. E mais uma vez, tamo junto.